Fala comigo, tropa, vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 16 de março de 2025, nosso domingão de muitos jogos. Bom, tropa, domingo amanhã tem jogo pra caramba, como eu falei, tem a reta final dos campeonatos, tem as finais dos estaduais, a gente está entrando no Data FIFA agora essa semana, então muitas coisas foram adiantadas para esse final de semana, principalmente para amanhã, tem mais jogos do que hoje, então eu nem vou demorar. Só preciso falar duas coisas rapidinho. A primeira é falar sobre ontem, dia muito bom pra gente, cravamos o bilhete do canal, cravamos praticamente tudo, quem tá lá, lá na lista viu que as duas entradas bateram, quem tá lá no grupo VIP também foi bom pra caramba, só o Binguinho que bateu na trave, mas o resto foi de bola. E antes da gente começar, de fato, tem uma notícia, esquece, preste atenção nisso aqui. Eu consegui pra vocês mod 2 pro Arsenal não fazer 30 gols amanhã. Parece brincadeira, né? Mas não é. O Arsenal amanhã joga com o Chelsea, clássico de Londres, e a MC Games está oferecendo mod 2 pro Arsenal não fazer 30 gols. É a famosa bet dada. Vou deixar aqui no link no comentário fixado, só que é o seguinte, corre para pegar, porque como provavelmente vai dar green, eles estão limitando o número de pessoas, tá? Vai chegar no número que aí eles vão tirar essa entrada do ar, então já aproveita aí para pegar só de 2, tá bom? Então vamos embora. 8h30 da manhã a gente tem Venezia contra a Napoli, campeonato italiano. A Napoli aqui lutando pelo título, né? Basicamente ficou Napoli-Inter, não, a Atalanta tá no bololô. A Atalanta tá só a 3 pontos do líder. Mas a Napoli, ela tá a 1 ponto da Inter de Milão, vai enfrentar o Venezia, que é o penúltimo colocado em 28 jogos, ganhou apenas 3. De coração, se a Napoli não ganhar esse jogo, ela tem que desistir do título, tá? Tu tem que ganhar do vice-lanterna. Independente se é dentro de casa ou fora de casa, o Venezia não ganha há 10 partidas, há pelo menos 10 partidas, e não tem conversa. Gosto da vitória da Napoli, tá pagando 1,53, gosto desse cenário. Se você for um pouquinho mais conservador, quiser ir com empate anula, né? Cris, minha banca tá baixa, não posso ficar arriscando muito. Então, esse Napoli empate anula vai estar pagando em torno de 1,22. Pode ser legal para você fazer sua duplinha, porque você vai estar com um time que é muito melhor, que luta pelo título, resguardado pelo empate, contra um time que está há pelo menos 10 jogos sem ganhar. 9h30 da manhã, temos um dos clássicos mais legais do planeta, que é o clássico da Escócia, Celtic contra Rangers, normalmente jogo movimentado para gols e também movimentado para cartões, é uma rivalidade assim muito grande. Embora principalmente essa temporada, o Celtic está muito distante do Rangers, se a gente olhar aqui a classificação, o Celtic está abrindo quase 20 pontos, cara, do Rangers. É realmente uma diferença grande, inclusive por ser dentro de casa. Eu acredito que o Celtic ganha o jogo, tá? É mais time, joga em casa, mas para mim o cenário para esses clássicos é sempre buscar gols. O mais de gol e meio tá pagando 1,20, tem jogo aí para você completar o bilhete se quiser, mas normalmente é um jogo interessante para ambas as equipes marcarem, pagando em torno de 1,61, e se sua casa tiver o mercado de cartões, ambas as equipes levam 2 ou mais cartões. Beleza? Outro cenário aqui que você pode falar, Cris, eu acho que o 2,5 é mais legal. Pode ser, o 2,5 também é legal, até porque a gente pegar, acho que o último jogo foi 3-0, né? 3-0 pro Rangers. O que eu falei com vocês? Mas o Celtic é melhor, mas tá 20 pontos quase na frente do Rangers, mas tomou 3-0 no jogo do último jogo, que foi em janeiro. Então, para mim, sempre o cenário mais interessante é gols. Eu acredito que as duas equipes devam marcar, mas se você, por conta aí do último jogo, quiser ficar no 2,5 também é legal. Pro conservador, 1,5 chega forte, assim como o mercado de cartões. 10h30 da manhã, campeonato inglês, eu tenho Fulham contra Tottenham. É um clássico, pode parecer que não, mas são duas equipes de Londres. Se a gente olhar aqui a classificação, vamos entender. O Fulham está aqui na 10ª posição, tá quantos pontos da Conference League? 5 pontos. Dá para lutar por uma vaguinha aí numa competição europeia. O Fulham tem jogo. Agora o Tottenham não. O Tottenham está muito longe. O Tottenham faz uma campanha horrível, assim como o Manchester United, mas são duas equipes que estão nas quartas de final da Europa League. Tá? Acabou de classificar em cima do AZ, ganhou de 3-1 em casa. O Manchester goleou a Real Sociedad. E para esse jogo aqui, que o Fulham é mais interessado que o Tottenham, inclusive está pagando até bem menos, né? E não é à toa, tá? O elenco do Tottenham está cansado, o Tottenham não almeja nada nesse campeonato, claro que quer ganhar para continuar motivando o elenco para as outras competições, mas para mim é um jogo de gols, até porque jogos do Tottenham é o que a gente mais busca, gols. O Fulham, apesar de estar brigando lá em cima, é um time que vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos, cumpriu mais de gol e meio nos últimos 7, e aqui tá o legal, ó. Gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10. E o Tottenham, gol no primeiro tempo nos últimos 9.
Para quem é um pouquinho mais ousado, esse 1,30 no bilhete de gol no primeiro tempo eu gosto, tá? Para mim é um cenário de jogo aberto e um cenário para mim de 3 gols. E nesse cenário eu acredito que muito provável a gente vai ver um gol no primeiro tempo pagando 1,30. Para mim é uma boa opção para uma duplinha, tá? Quem quiser ir no e-mail, aquele que a gente sempre fala, é legal, mas eu vou falar, hein? Aqui é jogo que eu daria uma ousada. E falando em ousada, 10h30 da manhã eu tenho o Arsenal contra Chelsea, um clássico aí hoje que é o maior de Londres, né, 2 grandes equipes, e só para vocês não esquecerem que tem a super odd de 2 para o Arsenal não fazer 30 gols, tá? Tá Arsenal menos de 29 gols e meio a entrada. Só clicar aí para vocês verem. E eu acredito que não vai sair 30 gols. Mas falando sobre o que interessa, são 2 equipes que, diferente ali, por exemplo, do Tottenham, que não almeja mais nada, aqui são 2 equipes muito interessadas no jogo. O Arsenal tem 55 pontos, cara, de coração, não pega mais o Liverpool, né? O Liverpool já abriu 15 pontos, por mais que o Arsenal tenha um jogo a menos, ele pode no máximo aqui deixar para 12, faltando 9 rodadas, não vai rolar. Mas é importante para o Arsenal manter aí essa colocação para ficar tranquilo no G4 e poder poupar, o Arsenal que está nas quartas da Champions, poder poupar seus jogadores em época de Champions com uma gordurinha legal aqui nessa zona do G4. Já o Chelsea não, né? O Chelsea ele está lutando contra o City, que joga hoje. De repente, por exemplo, se o City ganhar o Chelsea, você já vai ver esse vídeo com o Chelsea na 5ª posição, o que torna ele mais pressionado ainda por essa vitória. É um clássico de 2 grandes times, de 2 dos melhores ataques da competição, e aqui inevitavelmente eu vou falar de um jogo para gols, tá? Eu gosto desse cenário de 2 gols, tá pagando 1,30. Para mim é um cenário muito bom, tá? Porque são 2 equipes que precisam do resultado. Eu gosto desse cenário de 2 gols. E vou ser sincero, eu gosto desse Arsenal empate a nulo. É mais time, é mais equilibrado que esse time do Chelsea. Eu gosto. Vamos falar agora de campeonato francês. Cadê? 11 horas da manhã tem o Lyon contra Le Havre. Jogo para o Lyon ganhar. Está classificadíssimo aí para as quartas de final da Europa League, mas está na 6ª posição. É um time que luta pelo G4. Ganhando, vai a 45, dependendo dos outros resultados. Ele entra no G4. Na verdade, G4 não, né? Ele tem que ficar no G3. Então ele tem que correr mais atrás do que eu esperava. Vai enfrentar o Le Havre, que luta contra o rebaixamento. Em 25 jogos só ganhou 6. Desculpa, se o Lyon quiser ir para Champions, ele tem que ganhar do antepenúltimo em casa. E aqui é a vitória do Lyon. Meio-dia, Roma contra Cagliari. Jogo em Roma, Estádio Olímpico. E eu vou falar para vocês, hein? É jogo para Roma ganhar. A Roma que, jogou contra o Bilbao no meio da semana. O Hummels, que é o zagueiro, foi expulso com 10 minutos de jogo, botou a classificação toda no lixo, né? O Roma acabou tomando 3-0 e aqui vem para dar uma resposta, né? Que era a chance da Roma arrumar alguma coisa essa temporada era a Europa League, mas agora nem isso, né? A Roma está na 7ª posição, no momento não está indo para competição nenhuma, precisa ganhar esse jogo para chegar perto aqui de uma Conference League ou de uma Europa League, tem que ganhar em casa, ainda mais depois de ser eliminado da forma que foi. O Cagliari está na 14ª posição, é um time que luta contra o rebaixamento. Aqui eu acredito que a Roma vença. A Roma vem até de bons jogos em casa. A Roma em casa, em 14 jogos, ganhou 9. E desses aí, pegar os últimos aqui, jogando em casa, ganhou do Bilbao de 2-1, ganhou do Como, ganhou do Monza, ganhou do Porto. Então, um time que vem fazendo bons jogos em casa. É mais um daqueles jogos, se você quiser ir um pouco mais tranquilo, né, não confiar tanto assim na Roma, o empate anula pagando em torno de 1,20 pode ser a sua opção. Eu gosto sempre de deixar, né? Eu gosto sempre de dar a oportunidade de quem é um pouco mais ousado pegar uma odd mais alta e quem é um pouco mais conservador pegar a odd mais baixa. Porque às vezes tu tá no momento bom, mas tem gente que tá ali querendo levantar a banquinha ali devagar, não quer dar, às vezes está no último tiro ali e precisa ir o mais tranquilo possível, né? Então esse empate anula chega forte. Para mim, se a Roma tropeçar, vai ser questão de empate mesmo, dificilmente perde esse jogo e pode ser legal aí você misturar com outros jogos no bilhete, esse empate anula. 1h30 da tarde eu tenho a final da Copa da Liga Inglesa, Liverpool contra Newcastle, jogo em Wembley. Já estive lá na final da Champions, hein? Na última, inclusive, que o Real Madrid ganhou do Dortmund. Estádio lendário,
E é o seguinte, o Liverpool é favorito, inevitavelmente, acabou de ser eliminado da Champions, né, o que coloca mais holofote em cima dessa competição. Já é um time que está praticamente campeão da Premier League e vem aqui buscar mais um título. Do outro lado, eu tenho o Newcastle, um time sedento por título, né, um time que precisa aí ganhar alguma coisa. Chegou até na final o ano retrasado e perdeu para o Manchester United, correto? Perdeu nos pênaltis, se não me engano. E, cara, vou ser sincero, pra mim o Liverpool vai ser campeão. Eu gosto dessa entrada. O Liverpool vai levantar a taça, tá pagando 1,40. Eu gosto desse cenário, para misturar com outra coisa. Eu também gosto de um cenário aqui de gols, tá? Porque é um jogo único, é um jogo de duas equipes que jogam ofensivamente. A última partida entre elas, se eu não me engano, foi 3-3. Ah, não, o Liverpool ganhou de 2-0 e antes tinha sido 3-3. Isso, tá. Então, assim, o anterior tinha sido 4-2. E são equipes que jogam para frente. O Liverpool com o Salah destruindo na Inglaterra, na Champions acabou não aparecendo muito, mas na Inglaterra aí tem destruído, e o Newcastle aí com o Isaac cravando todo o jogo. Grande cenário aqui para a gente ver pelo menos 2 golzinhos também, pagando em torno de 1,20. Para mim, Liverpool para ser campeão e 2 gols no jogo. Cris, posso entrar no Liverpool para ganhar? Pode, eu acredito que o Liverpool vai ganhar no tempo normal. A vantagem de você entrar para ele ser campeão é caso o jogo termine empatado, né, a gente tiver ali uma prorrogação, um pênalti, a sua aposta continua valendo, né, você não toma head. Então pode ser interessante também esse cenário. Mas tudo indica, pelo menos pelo que vem jogando na Inglaterra, cara, que o Liverpool foi amassado pelo PSG, né, os 2 jogos. O segundo jogo tudo bem, que o Liverpool jogou até um pouquinho melhor, mas se a gente for pegar um compilado dos dois, igual eu falei para vocês, o PSG jogou muito mais bola. O Luiz Henrique deu um nó na cabeça do Arne Slot. Mas aqui é o Liverpool tende a ganhar. 2h30 da tarde, Turcão da Massa, Fenerbahçe contra o Sansuspor. Tendência a equipe do Fenerbahçe ganhar, né? O Galatasaray já ganhou ontem, já deu uma disparada, foi a 71. O Fenerbahçe, que tem 2 jogos a menos, precisa ganhar esses dois jogos, vai a 67 e ficaria 4 pontos só do Galatasaray. E aí tem briga. Tá, o Sansuspor é o 3º colocado, não tá aí à toa, mas, sendo sincero, a diferença é muito grande. O Fenerbahçe acabou sendo eliminado. O Fenerbahçe reverteu o placar do Rangers, né? Tinha perdido de 3-1 em casa e ganhou de 2-0 fora, né? É muito estranho isso. Mas não adiantou de nada. Acabou sendo eliminado nos pênaltis. E vem com a cabeça cheia aqui. Tem que buscar o título do Turcão. E para mim esse Sansuspor vai pagar o pato da eliminação do Fenerbahçe. Assim como para mim o Cagliari também deve sofrer com a Roma. Quem também foi eliminado e joga amanhã, mas uma eliminação que todo mundo já esperava. Às 3 horas da tarde o Benfica, que pegou o Barcelona voando, Rafinha voando e Yamal voando. Visitando o Rio Ave, Benfica luta aqui luta pelo título. O Sport e o Porto, eles jogam hoje. Certo? E são 2 jogos interessantes para o Benfica, principalmente o Sport, né? Por quê? No momento, vamos só entender como é que está a situação. O Sport tem 59 pontos, o Benfica tem 56, mas com um jogo a menos. O problema é que o saldo do Sport ele é muito maior que o do Benfica, porque o Sport fez muito mais gol que o Benfica. E aí, se o Benfica não meter uns 8-0, ele ganhando o jogo, esse jogo a menos, ele continua na 2ª posição. Mas ele fica ali, qualquer tropeço do Sport, o Benfica ganhando, ele avança para a liderança. Então o Benfica ele não pode se dar o luxo de perder pontos, tá bom? O Porto vem logo atrás, né? O Porto aí querendo esse segundo lugar que dá vaga na Champions. E o Benfica vai pegar o Rio Ave. 10º colocado, luta para cair. 6 pontos na frente do rebaixamento. Para mim não luta não, acho que os de baixo são piores. O jogo mais interessante para o Benfica, para mim, é a vitória dos encarnados. 3h30 da tarde, campeonato alemão, Stuttgart contra a Bayer Leverkusen, mais um eliminado, né? Já tinha sido eliminado no primeiro jogo, tomando 3-0, e agora vem aí. Cara, eu vou falar, esse Leverkusen me estressou, cara. Perdeu o primeiro jogo de 3-0, aí no final de semana passado poupou jogadores contra o Werder Bremen que tava, sei lá, horrível o Werder Bremen. Aí o Leverkusen poupou jogadores, perdeu, né? E o Bayern perdeu também. Poderia ter tirado essa diferença para menos, né? Poderia estar com 56 aí. E aí, chegou no meio da semana, falei, o Leverkusen poupou jogadores, vai vir aqui para cima do Bayern e fez uma partida desinteressada, né? Não parece que o time tinha perdido de 3-0 e estava correndo atrás do placar. Enfim,
Só desabafando mesmo porque eu lembrei disso aí. Vamos lá. Leverkusen luta pela liderança ainda, o Stuttgart luta para chegar em alguma vaga aqui, competição europeia. É jogo para a gente ver gols, até porque o Stuttgart joga em casa, tem o apoio da torcida para ir para cima, mas pega um time melhor, um time que sabe jogar contra times alemães, menos o Bayern. E jogo para 2 gols ou jogo até para ambas marcam, tá? Um pouquinho mais ousado, 1,60 pelos ataques que as duas equipes possuem, é interessante. Stuttgart vem fazendo gol nos últimos 8 jogos. O Leverkusen também tem um grande ataque, não fez gol contra o Bayern, nem contra o Werder Bremen também, porque estava com o time mistão ali, mas segue aí como o segundo melhor ataque da competição. E é isso. 1,5 ambas marcas. 4 horas da tarde, Leicester contra Manchester United. Jogo, já vou adiantar, jogo para gols. Eu gosto de 2 gols, tá pagando muito. E eu gosto da vitória do Manchester United. Parece doideira? O Leicester é muito ruim, meu irmão. Muito ruim. Esse jogo aqui eu vou até passar rápido, ó. Leicester é o penúltimo colocado, em 28 jogos, sofreu 62 gols. É a segunda pior defesa da competição. Pega um Manchester que faz a sua pior campanha da história da Premier League. Um Manchester que goleou a Real Sociedad. Vem motivado, embora não tenha grandes pretensões, é um time com uma camisa muito pesada que não pode terminar o campeonato nessa situação. É um time que precisa ir se motivando jogo a jogo para entenderem a grandeza que é o Manchester United e até para dar força aí para as outras competições que o Manchester está. Dito isso, para mim o Manchester ganha esse jogo 1,80, não pode contra o Leicester City. Beleza? Eu gosto também do cenário de gols, né? Porque o Leicester está naquele momento desesperado. Ele tem que ganhar, ele tem que pontuar, ele tem que ir para cima. O empate pro Leicester já não é bom negócio, principalmente com o Manchester nessa fase ruim. Né? Então é um time que vai para cima o tempo todo, é um time fraco defensivamente, que vai se expor, vai dar espaço, e o cenário de 2 gols é legal. Inclusive, vou mais além. 3 gols a 1,80 é a boa. 4 horas da tarde também eu tenho o Campeonato Carioca, segundo jogo da final, Fla-Flu, né? O Keno que fez um gol no final aí deu uma sobrevida ao Fluminense, perdão. Tava 2-0 pro Flamengo, já estava decidido, mas o 2-1 tem jogo. Jogo para gols, tá bom? É o segundo jogo da final que um time ele precisa se expor, ele precisa se abrir contra um time melhor, que é esse time do Flamengo, que mesmo com a vantagem, não é estilo de jogo do Felipe Luiz deitar na vantagem, ele vai atacar e vai para cima. É um jogo bem legal para a gente ver pelo menos 2 gols. Eu gosto mais uma vez desse cenário de ambas marcam e eu gosto também do cenário de cartões, né? Se o juiz não for igual ao último, né? Que o juiz não quis dar cartão para o Flamengo, eu não tô nem entrando no mérito do resultado do jogo. Para mim não influenciaria no resultado do jogo. Mas o juiz segurou muito cartão pro Flamengo, né? Até no Luiz Araújo provocando, ele, calma, cara, tu tá ganhando. Tipo assim, o juiz não tem que falar isso, tá ligado? Não tem que dar orientação pro jogador. Pro Gá deu uns 3 tapas, eu só tô estressado, que eu também tô desabafando nesse jogo, porque eu tinha entrado pro ambas levarem 2 cartões. E faltou um cartão pro Flamengo, porque o juiz ficou segurando. Mas enfim, ainda mais por ser segundo jogo, o primeiro já teve bastante provocação, a tendência do segundo ter mais ainda. Também é um cenário aí pra gente ver mais cartões na partida. Honestamente, eu acredito que o Flamengo deve levar o título. Tá? Honestamente, para mim, o Fluminense não ganha esse jogo, mas é clássico e eu não vou me envolver no mercado de resultados. Como também eu tenho aqui às 4 horas da tarde, Internacional e Grêmio. O Internacional chapoletou 2 lá no Grêmio. Né? Para mim, Internacional não perde esse título. Com todo respeito à torcida gremista, o imortal, tem totais condições de reverter esse placar pela grandeza que tem, mas por futebol é muito difícil. Tá? Se o Grêmio reverter esse placar é porque é clássico e é isso. Mas o Internacional tem jogado uma bola muito melhor que o Grêmio, que mais uma vez foi ali, se classificou no laço na Copa do Brasil. Mas vou falar o seguinte, como o Grêmio precisa de pelo menos 2 gols para conversar, né, já que perdeu o primeiro jogo de 2, eu gosto de buscar 2 gols no jogo, tá bom? Eu sei que o Grenal tem tendência a ser under, mas como é um jogo da volta, um jogo de final, onde o Grêmio precisa se expor, e ainda que o Grêmio faça um gol, ele vai continuar atacando, buscando o segundo, aqui um cenário de 2 gols me pega e nada além disso também, só buscaria 2 gols. Vamos de campeonato francês mais uma vez, falei do Lyon, agora a gente vai falar do PSG, que joga contra o Marselha, talvez o maior clássico da França. Atualmente é, né? Primeiro contra segundo lugar, mas é uma diferença de quase 20 pontos aqui. O PSG tá deitando, o PSG numa fase sensacional, venceu 9 dos seus últimos 10 jogos. É um time encaixado, com Dembélé aí querendo ser melhor do mundo. E eu acho muito difícil, né? Mas se for campeão da Champions, de repente, porque o campeonato francês é
não é parâmetro para as coisas. Mas enfim, cara, para mim o PSG ganha. É muito mais time, tá no melhor momento. Pô, chegou o Kvaratskhelia, parece que foi a cereja do bolo ali. O cara já chegou encaixando no time e a marcha aqui na vitória do PSG. Quem quiser buscar gols, legal, clássico francês, normalmente o PSG pega o Lyon, esses times assim acabam sendo jogo aberto. Então quem quiser buscar um 1,5 não dá, né? Teria que ser um 2,5. 2,5 chega. Mas eu prefiro a vitória. Pagando a mesma coisa, eu prefiro a vitória. Porque 1-0 pra gente é goleada. 4h45 da tarde, campeonato italiano. Um duelo aqui valendo liderança. Eu tenho 1,5 para mim entre Atalanta e Inter de Milão. Inter de Milão com 61. A gente até falou no jogo da Napoli, né? Atalanta com 58. E aqui a Atalanta ganhando o jogo e joga em casa. A Atalanta vai a 61 pontos. E passa a Inter de Milão no saldo de gols. Passa, porque o saldo da Atalanta já é melhor que a do Inter. Tem um gol de saldo a mais, porque sofreu um gol a menos. E ganhando, ele vai aumentar esse saldo de gols. Ele só não vai ser líder se a Napoli já tiver vencido, tá? Ou se a Napoli até tiver empatado também, a Atalanta ganhando, ela é líder do campeonato. E meu irmão, o jogo vai pegar fogo, porque o empate aqui para a Atalanta é derrota. Tua chance aí de passar o líder, tu jogando em casa, vivendo um bom momento, goleou a Juventus. É jogo para 2 gols ou ambas marcam. Napoli e Inter a gente cravou ambas marcam. Eu falei com vocês, mandei também na época no grupo VIP. E foi 1-1 o jogo. E para mim é jogo com cara de empate, também jogo com cara de 1-1. Mas tudo pode acontecer, né? Um time perdendo pode se abrir muito. E a gente vê mais gols. Mas é jogo cara de ambas marcam também. E mais um jogo também que vale liderança agora no campeonato espanhol. Eu tenho 5 horas da tarde, Atlético de Madrid contra Barcelona. Atlético de Madrid eliminado pelo Real, nas coisas que só acontecem com o Real na Champions. O cara vai cobrar o pênalti e acerta, dá 2 toques, enfim. O Real Madrid, ele joga hoje, né? O Real Madrid joga hoje contra o Villarreal. Pode ser que, dependendo do resultado, o Real Madrid seja o líder. Tem que ganhar, um empate pro Real Madrid é horrível, porque o Barcelona tem um jogo a menos. Então o Real Madrid empatando, sei lá, o Real Madrid passaria, ficaria líder, mas com 2 jogos a mais. Não compensa, né? E o Atlético de Madrid é a chance dele tirar pontos do líder. Dependendo do jogo do Real Madrid, o Atlético pode assumir a liderança com uma vitória aqui. É um time que joga em casa, é um time que joga bem, tá bem ajeitado esse time do Simeone. Jogou melhor que o Real Madrid, por exemplo, poderia ter sido classificado no jogo. Rapaz, jogo duro, mas jogo para gols, tá? Eu não vou... Por mais que o Barcelona esteja vivendo um grande momento, o time do Barcelona é muito bom, muito ofensivo, e eu não vou comprar essa briga no Metropolitano, porque o Atlético de Madrid é muito chato jogando lá. Mas é um jogo que eu compraria esses 2 gols e compraria mais ainda se ambas marcam. Eu gosto muito desse cenário das 2 equipes marcando, porque é jogo aberto. O Atlético de Madrid, ele tem que ganhar esse jogo se ele quiser ser campeão, e o Barcelona não é time que joga na defesa, é um time que joga no ataque o tempo todo, e acredito que vai deixar esse jogo abertaço. E para a gente fechar o nosso dia, primeiro jogo da final, deixa eu abrir aqui, do Campeonato Paulista, Palmeiras contra Corinthians, jogo no Allianz Parque. Jogo para mim para o Palmeiras ganhar. Tá? Para mim, o Palmeiras ganha em casa, tem vantagem sobre o Corinthians no seu campo. Corinthians aí com a cabeça inchada, né, abatida de ter sido eliminado na pré-Libertadores. O Corinthians não combina com pré-Libertadores, né? Lutou, mas tinha conseguido perder o primeiro jogo de 3-0, acabou atrapalhando bastante, só venceu o segundo por 2 gols, está eliminado. Aí o grande objetivo da temporada do Corinthians foi por água abaixo, a chance de tentar acalmar os ânimos da torcida ganhando esse título. Gosto dessa vitória do Palmeiras, sou sincero, mas você que é corintiano, não quer apostar no Palmeiras, ou você que não gosta de apostar em resultado em clássico, 2 gols é muito forte. O Palmeiras ele tem que fazer esse resultado em casa. O Palmeiras tem que fazer esse resultado em casa. E ainda mais aproveitar esse momento do Corinthians. E o Corinthians, por outro lado, quer dar uma resposta para a torcida. É um time que, para mim, que vai se expor também. E esse cenário de 2 gols aqui é legal. A gente tem visto com frequência nesses jogos aí do Paulistão um cenário de gols. E eu quero manter isso aqui. Fechou? 1,5 aqui para mim, ou então um cenário para o Palmeiras ganhar. Cartões pode ser... Não, cartões nesse jogo eu não gosto porque é o Klaus. O Klaus segura muito cartão. Pode dar um monte de cartão, mas
a tendência é que ele segure mais do que ele dá. Então eu prefiro ficar de fora. Show, então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos de domingo. Eu falei pra vocês que é muito jogo, né? Inclusive, eu nem falo todos os jogos que eu gosto, pro vídeo ficar um pouco mais dinâmico. Quem tá na lista, eu falei, provavelmente na lista deve ter o dobro dos jogos que eu falei, né? Mas é isso. Se tiver interessado no odd 2, só pra lembrar você, porque eu sei que você já esqueceu, o link tá aqui. Pega aí que eu acho que o Arsenal não vai fazer 30 gols amanhã, não. Já, nós vemos amanhã, tamo de muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, mais de gol e meio entre Flamengo e Fluminense. E para fechar, vitória do Benfica em cima do Rio Ave. Essa nossa duplinha deu total de 1,79 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.